Amém. Estamos ao vivo. Pessoal da igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar, né? Queria saudar a todos que se encontram aqui pelo Zoom e aqueles que se encontram também no YouTube, com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo 1. Salmo 1. Vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós vamos fazer uma oração de adoração. Queria convidar o presbítero Edivaldo a estar fazendo essa oração e já a partir daí está assumindo a liturgia. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Oremos. Santo Deus, Santo Pai, bem-aventurado é o homem, ó Deus, que não se assenta nas rodas dos escarnecedores e nem tampouco busca conselho a estes. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Bem-aventurado é o homem, ó Deus, que espera no Senhor. Bem-aventurado é o homem que foi chamado eficazmente pelo Senhor e tem a sua salvação garantida em Cristo Jesus. Por isso que nesta manhã, ó Deus, nós te rendemos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós queremos aqui, ó Deus, dizer o quanto nós somos gratos pela tua proteção, pelo teu amor, pelo teu cuidado, o quanto nós somos agradecidos, ó Deus, por termos podido amanhecer neste dia do Senhor e estarmos aqui reunidos, louvando, exaltando e glorificando o teu excelso nome. Ó Santo Deus de Israel, sabemos que a terra está cheia da tua glória, sabemos que as tuas mãos santas, ó Deus, está sobre o teu povo, livrando de todo mal, guardando dia e noite, tanto a sua saída quanto a sua entrada. Sabemos, ó Deus, e cremos que os teus anjos guerreiros, através da tua ordem, ó Deus, estão acampados ao nosso derredor, nos protegendo. Por isso que teu povo, ó Deus, só tem que te agradecer por tudo que tu tem feito e por tudo que tu há de fazer, Pai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem feito maravilhas. Não há Deus como o Senhor, não há Deus nem nos céus, nem por debaixo dos céus, nem por debaixo da terra, e nem na terra, igualmente ao Senhor, porque tu és um Deus trino, um Deus único, tu és o Deus todo-poderoso, o grande El Shaddai, o Deus dos milagres, o Deus do impossível. E o teu povo, nesta manhã, ó Deus, aqui tão somente abre os seus lábios para glorificar ao Senhor e espera com pacientemente, ó Deus, que o Senhor faça conforme a tua vontade em nossas vidas, porque reconhecemos que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. Muito obrigado, Deus. Recebe as nossas orações, recebe os nossos louvores e tudo que vamos fazer aqui, ó Deus, seja tão somente para louvar e para exaltar o teu excelso nome, Pai.
Muito obrigado, Deus, por todas as coisas, em nome santo de Cristo Jesus. Igreja, queremos agradecer ao Senhor por esse dia, pelo dia ao qual o Senhor fez de antemão para todos nós. E nós somos gratos a Deus pelas suas maravilhas. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 32, um salmo todo conhecido de todos nós, que diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terei de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Meus amados irmãos, o salmista Davi, através desse salmo didático, ele nos ensina que bem-aventurado é o homem que recebe o perdão de Deus. E ele está com as suas mãos estendidas, com seus ouvidos abertos, bem atento para todos nós. E nós, mesmo reconhecendo nossos pecados, nós sabemos que se confessarmos e se nos arrependermos verdadeiramente, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. E o salmista, ele aqui nesse Salmo 32, ele encerra dizendo: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Por quê? Porque nós somos justificados por meio de Cristo Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e perdoar todas as nossas transgressões. Este é o momento de confissão de pecados. Eu peço à nossa irmã Vera que, por gentileza, esteja nos elevando em oração, clamando a Deus misericórdia, e que o Senhor sustente a cada um de nós para o louvor e para a glória do excelso nome. Irmã Vera, a senhora está com a palavra, e que a senhora faça essa oração clamando misericórdia por Deus. A Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Soberano Deus, Pai de amor e infinita bondade, aqui estamos mais um dia, Senhor, reunidos na Tua presença, pedindo ao Senhor que o Senhor olhe para nós com Teu olhar de misericórdia. Estamos nessa manhã aqui reunidos, cada um no seu lar, cada um nos seus cantos, separados de corpos, mas unidos no mesmo Espírito, meu Senhor. Em Teu nome, Jesus amado, eu venho diante da Tua presença para pedir ao Senhor que o Senhor olhe para nós com Teu olhar de misericórdia, que o Senhor venha perdoar nossos pecados, tomar nossas vidas nas Tuas santas mãos, nos limpar, nos purificar. E desde já agradecendo, Pai, pelo amor, pela graça e pela Tua misericórdia. Porque se não fosse as Tuas misericórdias em nossas vidas, o que seria de nós, Pai?
porque o Senhor nos conhece, nos sonda, sabe como somos falhos diante de Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, eu venho diante da Tua presença, Pai, para pedir ao Senhor que a Tua graça nos basta, Pai. Não porque merecemos nada, mas porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, eu venho diante da Tua presença para pedir perdão, Senhor. Perdoa nossos pecados. Não olhai para nós como somos, Senhor, mas olhai para nós com seu olhar de misericórdia, Deus. Obrigada, Jesus, por este momento aqui. Que de nós mesmos, por ser pecadores, nem estaríamos. Mas aprove o Teu Espírito Santo ter nos trazido até aqui, Deus, nesta manhã. Toma tudo que for feito aqui, Jesus, nesta manhã, como aroma suave ao trono da Tua graça. Ó, Senhor, em nome de Jesus, eu venho clamar o Senhor. Eu venho pedir o Senhor. Levantar um clamor ao Senhor. Que o Senhor nos conserte. Que o Senhor nos purifique. Que o Senhor nos limpe. Que o Senhor nos deixe mais alvo que a neve. Que o Senhor nos deixe santo, Pai. Que nós possamos dar um culto de louvor e adoração ao Senhor, assim como o Senhor é merecedor. Porque o Senhor é soberano, Pai. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, meu Deus. Toma nossas vidas em Tuas santas mãos. Nos conserte. Não nos deixe andar, Senhor, neste mundo, peregrinando, como se não conhecêssemos o Senhor. Mas que a Tua palavra entre nos nossos corações, que nós possamos ter iluminação, Senhor, da Tua palavra, para que nós possamos guardar em nosso coração e não esquecermos, Senhor, para não pecar contra Ti. Muito obrigada por tudo, Deus querido. Obrigada por este momento aqui. Toma os presbíteros que estão aqui nas Tuas mãos, os nossos pastores, presbítero Ivaldo, presbítero Mário, presbítero Cícero. Pediu o Senhor também pela vida do pastor Eugênio, pela vida do pastor Ezequiel. O Senhor tome, Senhor, esses homens santos que se esforçam para trazer a Tua palavra todos os dias. Toma, Jesus, em Tuas santas mãos, derrame graça sobre eles. Amém. Muito obrigada, Jesus, pela vida deles. Fica conosco, Deus, nesse dia, nesta manhã. Receba tudo como aroma suave no trono da Tua graça, Deus. Em Teu nome, Jesus amado, que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Assim seja, em nome de Cristo Jesus. Vamos louvar a Deus, irmãos. Cântico de número 268, Redenção. Todos nós vamos elevar nossas vozes e clamar ao Senhor. Pendurado no madeiro, ó Jesus, pudeste assim destruir meu cativeiro e provar meu amor sem fim. O Teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por Ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Neste sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que Tu morreste, ser propício ao pecador. O Teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por Ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Ser propício aos condenados a lutar na escuridão deste abismo de pecados, sobre a dor da maldição. O Teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por Ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi pendurado no madeiro, mas por estar pendurado no madeiro, Ele destruiu o pecado de cada um de nós. E
ele prova através disto o grande amor que ele tem por nós. O sangue dele foi vertido, foi expirado, mas ali ficou cumprido o nosso resgate sobre a cruz. Esta é uma dádiva, meus irmãos, não por méritos nossos, mas porque a Trindade, antes da fundação do mundo, eles ali se reuniram e ali em conselho trino decidiram que nós seríamos de fato resgatados através do sacrifício redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é motivo de nós estarmos louvando ao Senhor por Ele, mesmo pelo seu sacrifício. Nós não podemos entender e nem sabemos o preço alto que Cristo pagou na cruz do Calvário. E a palavra de Deus nos diz que devemos celebrar por este momento. Devemos engrandecer ao Senhor por esta grande maravilha, porque com todo o seu sacrifício, nós que estávamos mortos, nós fomos vivificados. E isso não vem de nós, é dom de Deus, é graça, e é de uma forma gratuita. Então, todo ser que tem fôlego, louve a Cristo pelas suas maravilhas, e por Ele ter nos resgatado, e por nós termos a certeza da salvação. Eu convido a nossa irmã Elci para estar trazendo os cânticos espirituais, para que juntos, nesta plataforma, e também através do YouTube, nós possamos louvar e bendizer a este Deus misericordioso e bondoso. A palavra está com a senhora, irmã Elci. Amém. Pai do Senhor, igreja. Vamos declarar que Ele é formoso, que é muito bom estar na sua presença. Quão formoso Rei do universo, sua glória enche a terra, enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso Rei do universo, sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro,
fizemos ao mundo e amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas e demos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Deus. Oh, 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 nós amamos o nosso Deus. Oh, 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 nós amamos o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Elci, continue te capacitando e te fortalecendo. Meus irmãos, em Malaquias, no capítulo 3, versículo 6 em diante, vai dizer assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. No versículo 10, o Senhor dá uma ordem: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Irmãos, nós estamos passando por um momento atípico, mas as ordens do Senhor, a lei do Senhor, ela permanece, não muda, porque o nosso Deus é imutável. Então, nós temos sim que continuar levando as ofertas, os dízimos à casa do tesouro, porque é uma ordenança do Senhor. E isso faz parte da vida daquele que é servo de Cristo Jesus. E nós cremos que o Senhor, Ele é um Deus poderoso e tem nos abençoado. Ele tem nos abençoado com toda sorte possível. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, de geração a geração. Então, a palavra de Deus não muda. Lógico que nós não estamos presencialmente para irmos até o Casal Filácio fazer os depósitos das ofertas, dos dízimos, mas existem outros meios. E a nossa oração é que os corações de cada um de nós se quebrante, esteja compungido e, acima de tudo, com fidelidade. Levemos as nossas ofertas, os nossos dízimos, pelos meios que o Senhor está nos proporcionando nesse momento. E para a honra e glória de Deus, sabemos que Deus tem quebrantado o coração dos membros da Igreja da Fazenda Grande. Sabemos que Deus tem levantado pessoas para ofertarem. Então, é motivo de nós agradecermos ao Senhor, mesmo na plataforma, agradecer a Deus pelas suas ricas bênçãos. E eu convido o presbítero José Mário para estar trazendo esse momento de agradecimento a Deus, para que Deus continue quebrantando os nossos corações, para que a cada dia estejamos fiel com a sua palavra e pedindo a Deus que dê sabedoria ao administrador desta casa, o presbítero Cícero Rogério, para que saiba conduzir as finanças da casa do Senhor com ordem e com decência. Vamos orar com o presbítero José Mário. Amém. Deus de amor, de infinita bondade, o Senhor falou nossos corações, no Salmo 32, para que nós possamos nos alegrar no Senhor e nos regozijarmos, vós justos, exaltai, vós todos que sois retos de coração.
não é diferente nessa área onde nós nos consagramos, onde nós devolvemos para o Senhor, e o Senhor tem nos dado de muito, o nosso sustento, diante do nosso trabalho, o Senhor nos garante o nosso sustento dia a dia, e que essa fidelidade com a qual o Senhor tem, possamos, de forma alegre, contribuir, devolver ao Senhor que pertence. O Senhor, na sua sabedoria, não nos pede que devolvemos tudo, mas 10% daquilo com o qual o Senhor nos concede. Ó Deus, como o Senhor é sábio, como o Senhor é bondoso para conosco. E a nossa oração é que possamos também, com alegria, devolver neste momento. Realmente não podemos estar indo ao gasofilácio, mas diante da circunstância, nos esforçarmos para ser fiel à casa do Senhor, porque sabemos que o Senhor não precisa das finanças, mas o nosso espaço e tudo que nós utilizamos precisa. O Senhor que colocou no nosso coração esse grande desafio da reforma da igreja, iniciamos e com expectativa de alegria do nosso retorno, de ver a casa do Senhor arrumada, com um jeitinho, acomodados. Então precisamos retribuir de forma alegre nosso dízimo e oferta à casa do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor realmente nos faça entender essa convenção da mão, do dinheiro, para que possamos realmente entregar o que lhe pertence, para a administração da nossa casa de oração. Suplicamos também pela vida do nosso presbítero Cícero, que está à frente dessa administração, e que possamos ser inclinados a não descansar, mas sim avançar cada dia mais nessa expectativa de que está sendo feita na entrega dos dízimos e oferta à casa do Senhor. Possamos aumentar cada dia mais. Oh Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Igreja, normalmente eu tenho por costume, antes da palavra, eu sempre gosto de ler aqui a recomendação que Paulo faz, o que Paulo fez e faz aqui por meio da palavra dele, e ele fez a Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 4, onde ele vai dizer: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E aí ele faz uma recomendação diretamente ao jovem pastor Timóteo. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O apóstolo Paulo, ele trazendo a importância da fidelidade e o zelo na pregação, porque ele, aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos diz que haverá tempo em que já não suportarão a sã doutrina. Então, a minha oração aqui neste momento, o presbítero Cícero Rogério, seja usado por Deus e que, por meio da palavra de Deus, ele traga aos nossos corações correção,
admoestação, exortação, regozijo, paz e fortalecimento. E que nós saibamos que ele será um instrumento na mão de Deus e que tudo o que ele disser seja da parte de Deus e que ele seja tão somente um instrumento. Que o Espírito Santo encha nesse momento de sabedoria e que ele seja fidedigno na ministração da palavra de Deus. E que ele seja fiel à sã doutrina e que nós recebamos a palavra do Senhor e que venhamos a aplicar em nossas vidas para que o nome de Deus seja glorificado e bendito entre as nações. A palavra está com o presbítero Cícero Rogério. Amém, meu irmão. Amém. Louvado seja Deus. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito feliz por esse dia, não porque eu vou pregar, mas porque é o dia do Senhor. É o dia o qual nós nos alegramos por estar na presença de Deus. Hoje, o nervosismo que estava na irmã Vera ontem chegou até aqui, passou para mim, viu, Verinha? Chegou a mim agora. Então, vamos lá, vamos iniciar. Pastor não tem isso, né? Nós temos 2 pastores aqui, não fica nervoso quando vai pregar, mas quando é presbítero, né? Sempre dá um friozinho. Brincadeiras à parte, sei que é uma responsabilidade grande para todos nós a pregação da palavra de Deus, não é brinquedo. Mas vamos, com a graça de Deus, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 17 a 19. Agora pela manhã que vocês terão um pregador nacional. À noite, um pregador internacional. O negócio tá chique, viu? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 ao 19, que diz assim: Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, pedir ao Senhor que fale poderosamente aos nossos corações, que a tua palavra ela possa ser transmitida com todo amor e que a mão do Senhor esteja estendida sobre nós, nos guardando, nos livrando, abençoando as nossas vidas, Pai. Ó Deus, fala poderosamente através, ó Deus, da tua palavra, que ela venha a ser rica em nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria iniciar essa mensagem trazendo uma ilustração de um vídeo que eu assisti há, se eu não me engano, mais de 8 anos atrás, que fala sobre um pai e um filho. Esse pai, ele aparentemente tinha uma vida, digamos assim, com não muitos recursos, mas ele se esforçava em mais de um emprego, empregos esses informais, para que pudesse conseguir o sustento para trazer para o seu filho, para poder dar a melhor escola, um bom ensino, para poder dar uma vida digna ao seu filho. E esse pai, ele dava uma mesada ao filho, todo mês.
dos recursos que ele obtinha, ele tirava uma parte e dava uma mesada para o seu filho. E quando chegava nessa parte da mesada, ele vinha também com uma espécie de cofrinho e tomava do filho alguma parte do valor em que ele tinha entregado ao filho e colocava dentro dessa caixinha. E ali ele fazia isso sempre. O filho, sempre que o pai fazia isso, o filho olhava meio assim triste, ele não queria praticar aquele gesto de guardar aquele dinheiro ali naquela caixinha. E certa vez o filho, vendo toda a dificuldade que eles passavam, não dificuldade no sentido de comida, que eles sempre tinham o alimento e sempre tinham as vestes, mas a dificuldade de vida, de não poder obter outros bens, o filho pergunta ao pai: meu pai, quando é que nós vamos ser ricos? E aquele pai olha meio assim, triste para o filho, e depois ele responde ao filho: olha, filho, ser rico não é sobre o que você tem, mas sobre o que você pode dar. Meus irmãos, o texto que nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 17 ao 19, vai trazer uma passagem onde o apóstolo Paulo, ele, após ter aconselhado, na carta a Timóteo, após ele ter aconselhado a Timóteo sobre vários temas, lá no finalzinho, quando parecia que o apóstolo Paulo ia encerrar a carta, tanto é que a partir do versículo 10 em diante, do versículo 11, nós vamos ver algumas recomendações, parecendo que o apóstolo Paulo irá encerrar a carta. Chega no versículo 17 e ele traz uma recomendação a Paulo acerca dos ricos. E aí ele fala para Timóteo para que pudesse falar aos ricos do presente século, aos ricos daquela época, porque aquelas pessoas estavam vivendo a sua vida de forma errada. Aquelas pessoas, elas estavam vivendo de forma a depositar os seus esforços e os seus bens, deixando de lado um viver que pudesse agradar a Deus, né? Aquelas pessoas estavam se esquecendo de um futuro com Cristo, onde eles iriam se apoderar da verdadeira vida, como finaliza o versículo 19. Então, eu gostaria, irmãos, de trazer o seguinte tema para nós podermos refletir nessa manhã: a verdadeira vida. E a pergunta que me vem ao coração, para que possa fazer a nós nessa manhã, é: como nós podemos nos apoderar da verdadeira vida? Em primeiro lugar, nós podemos nos apoderar da verdadeira vida, da verdadeira vida em Cristo, deixando o orgulho. Olha o que o texto vai dizer aí no versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejais orgulhosos. Nós podemos nos apoderar da verdadeira vida, irmãos, deixando de lado o orgulho. E o orgulho o qual o texto está tratando aqui, meus irmãos, não é o orgulho como de um pai que tem orgulho de um filho quando tira uma nota boa na escola ou quando faz qualquer outra coisa boa. Não é desse orgulho o qual o texto ele vai tratar aqui, mas ele vai tratar sobre o orgulho no sentido da altivez. E uma pessoa altiva, uma pessoa orgulhosa, ela é dominada, meus irmãos, pela arrogância. Ela é dominada pela soberba.
ela é uma pessoa presunçosa, ela é uma pessoa que só pensa em si, é uma pessoa que não dá o braço a torcer quando está errada. Então, essa é uma pessoa orgulhosa e é o que o apóstolo Paulo ele trata aqui na sua carta acerca dos ricos. O orgulhoso, ele tem uma característica que é bem fácil de identificar. Ele só pensa em si. O orgulhoso só pensa em si. Olha o que vai dizer, se nós formos juntar aqui o início do versículo 17, que vai dizer, exorta aos ricos, e pegamos aqui o início do versículo 18, que pratiquem o bem. Exorta aos ricos que pratiquem o bem. Sabe por quê? Porque quando as pessoas elas têm uma condição financeira um pouco elevada, né? Quando a condição é boa, o homem orgulhoso ele tende a fazer o mal. Talvez você esteja a se perguntar, mas presbítero, eu não sou rico, eu não tenho uma condição financeira elevada, então essa palavra não é para mim. Depende. Porque tem muita gente, meus irmãos, que não é rica, que não tem condições financeiras elevadas, mas são orgulhosas, são arrogantes e por isso não praticam o bem. Elas são tentadas a fazer o mal com os bens que elas receberam. Certa vez, ouvindo uma conversa de um grupo de colegas, eles falavam o seguinte: quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um iate, vou colocar um monte de mulher dentro, chamar um monte de amigo, e vai ser festa durante vários dias. Em outras palavras, a ideia ali o pensamento ali daquelas pessoas era a prática de orgias. Então, era utilizar de um dinheiro recebido, de um bem recebido, né, para poder promover aquilo que não agrada a Deus. Meus irmãos, o orgulho faz com que a pessoa ela não seja rica em boas obras, nem generoso em dar. O versículo 18, a parte C, vai falar sobre isso, sobre as boas ações. Então, quando a condição financeira é elevada, o homem orgulhoso ele não pratica boas obras. É como se a visão dele estivesse, digamos assim, fechada para a realização das boas obras. Ele não consegue enxergar o realizar as boas obras. Meus queridos, e há um pensamento do Mahatma Gandhi, ele vai dizer que a verdadeira riqueza de um homem é o bem que ele faz ao seu semelhante. Basicamente, aquilo que nós ilustramos no início. Então, meus irmãos, seja generoso em dar. Eu não preciso ser rico, não preciso ter muitos bens para que eu possa ser generoso com as pessoas. Seja generoso. E a questão aqui, irmãos, das boas obras, nós já estudamos várias vezes, inúmeras vezes, que o crente verdadeiro, aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele pratica as boas obras. Elas se tornam a extensão de uma vida salva. Então, se eu sou salvo, eu faço o bem. Então, não é a questão das boas obras em si,
né? Não é a questão da prática das boas obras em si, mas as boas obras, elas evidenciam a característica de um salvo. Então, se nós não temos agido desta forma, independente se somos ricos ou se somos pobres, nós precisamos repensar as nossas ações. Ainda no versículo 18, o apóstolo Paulo ele adverte a Timóteo para que fale aos ricos para que eles sejam prontos a repartir. Olha, sejam prontos a repartir. E quando eu vi aqui essa questão do repartir, eu pensei logo no nosso trato com os nossos filhos, o que nós ensinamos dentro de casa, porque o ato de repartir é ensinado em casa. Nós ensinamos as crianças a repartir o alimento, nós ensinamos a compartilhar os brinquedos, a doar os brinquedos, principalmente, né, quando aquelas épocas, né, que mais são necessárias, não que exista uma época necessária, nós devemos fazer as boas ações sempre, mas nós devemos ensinar aos nossos filhos, às nossas crianças, o ato de repartir. Mas parece que quando nós crescemos e nós começamos a obter bens, vem o primeiro emprego, começamos a trabalhar, o orgulho, que por muitas vezes ele vem de uma forma sutil, ele não nos deixa praticar essa ação do repartir. É muito sério isso, irmão. Você vê isso muito também na questão das heranças. Não é verdade? Quando a gente vê alguém de uma determinada família falecer, aí a briga começa para querer repartir, né, os bens. É um que quer tal coisa e o outro quer também essa tal coisa, e aí começa a briga para repartir os bens da herança. Então a pergunta é, diante disso tudo, meus irmãos, até aqui que nós vimos, será que você, com dinheiro ou sem dinheiro, não tem deixado o orgulho falar mais alto? Será que você não tem deixado, de fato, o orgulho falar mais alto? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Essa semana, a presbítera Edivaldo colocou, né, uma mensagem no nosso grupo, lá do WhatsApp, no grupo de homens, que falava justamente sobre essa questão do orgulho. Né, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a não termos esse sentimento que é tão destrutivo para nós. Independente, mais uma vez eu falo, porque a mensagem ela é direcionada aos ricos, até pela questão da facilidade dos bens, mas podemos aplicá-la sim para as nossas vidas, porque o orgulho independe de riqueza, independe de quem é rico, de quem é pobre, como foi dito. Meus irmãos, em segundo lugar, nós só podemos nos apoderar da verdadeira vida deixando de colocar a esperança no dinheiro. O versículo 17, a parte B vai dizer, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Porque, meus irmãos, a riqueza é instável. A riqueza, ela pode cair a qualquer momento. Hoje ela existe, amanhã ela não existe mais. Aquilo que é instável não pode nos dar segurança. Como exemplo, nós temos o dólar. Quem acompanha aí sabe, às vezes em alta, às vezes em baixa. Principalmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo de pandemia, para aqueles que acompanham o dólar, ele chegou a bater mais de R$6 no pico da crise. Uma crise causada
por um vírus que tem matado a muitos. Quem está de Covid nesse momento, nos hospitais, que está entubado, que está na UTI, com boa parte do pulmão comprometido, não pode depositar sua esperança na instável riqueza. Todas as vezes que nós colocamos a nossa esperança no dinheiro, iremos quebrar a cara. Se você tem dinheiro ou se você não tem, não deposite a sua confiança no dinheiro. Dinheiro é muito bom, mas é estável. Ele vale X hoje, amanhã ele vale Y. O dinheiro é instável, meus irmãos. Estava conversando outro dia aqui com minha esposa, né? Recentemente, a gente brincava, né, sobre a questão do R$1 de pão. A gente falava, R$1 hoje vale 3, 4 pães. Mas já vivi uma época que R$1 valiam 10 pães. Oh, que maravilha, né? Era muito bom. Era pão para não acabar mais, né? Então, irmãos, a pergunta que fica é, meu irmão, minha irmã, onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? Às vezes a gente diz assim, quando eu ganhar aquele dinheiro que eu estou esperando de fulano, quando fulano me pagar aquele dinheiro, meus problemas vão acabar. Ou então, quando eu ganhar aquele dinheiro da causa da justiça, né, aquele dinheiro que eu estou esperando tanto, meus problemas vão acabar. E quando nós vemos, meus irmãos, nós já estamos meio que de forma, até sem sentir, depositando a nossa esperança no dinheiro, depositando a nossa esperança na riqueza. Onde está a sua esperança? Reflita nisso nessa manhã. Em terceiro lugar, nós só podemos alcançar a verdadeira vida colocando a nossa esperança em Deus. Aleluia. Colocando a nossa esperança em Deus. Mas em Deus, a continuação do versículo 17, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. É para o nosso prazer. Deus, ele proporciona todas as coisas para o nosso prazer. Aleluia. Colocar esperança em Deus, irmãos, é crer que Deus, ele nos concede abundantemente todas as coisas para o nosso prazer. É Deus quem nos concede tudo em abundância. É Deus que derrama dos céus bênçãos sem medidas em nossas vidas. É Deus que nos sustenta, irmãos. É Deus que nos aviva. É Deus que pode ressuscitar. Ele ressuscitou a Lázaro. Ele tirou Davi da cova dos leões. Não coloque sua esperança no carro. Não coloque a sua esperança no dinheiro. Não coloque a sua esperança naquele empréstimo que você vai tomar. Não coloque a sua esperança no dinheiro da causa da justiça. Mas coloque a sua esperança em Deus. É Deus. É Deus. É Deus que cura da Covid. Foi Deus que tirou você do hospital. E foi Deus que permitiu a muitos partirem. Onde uns foram para a glória e outros foram para o inferno. Dura realidade, mas essa é a verdade. É Deus, meus irmãos. Coloque a sua esperança em Deus. Quando nós colocamos a esperança em Deus, Ele nos dá para o nosso prazer. Aleluia. Conforme a parte final do versículo 17, é para o nosso aprazimento.
Quando nós colocamos a esperança nele, ele nos alimenta para a nossa alegria. Em 1 Coríntios 10, 31, vai dizer exatamente isso, porquanto quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Colocar esperança em Deus, meus irmãos, é crer que Ele nos dará uma vida verdadeira com Ele. Isso é apoderar-se da verdadeira vida. O versículo 19, mais uma vez, no finalzinho, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Que acumulem para si mesmos tesouros, significa, meus irmãos, que quando não somos orgulhosos, quando nós somos generosos, quando nós repartimos, quando nós colocamos a nossa esperança na estabilidade não colocamos a nossa esperança na estabilidade da riqueza, mas colocamos a nossa esperança em Deus, nós estamos acumulando, de fato, um verdadeiro tesouro. E esse verdadeiro tesouro, igreja, esse verdadeiro tesouro é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, que tudo tem feito para o nosso aprazimento. E que possamos, meus irmãos, nesta manhã, a partir desse dia, andarmos de forma a qual agrade a Deus. Que possamos andar da mesma forma que Jesus andou. Porque Jesus, ele não foi orgulhoso, mas sim, ele foi humilde. Pelo que o texto vai dizer lá em Filipenses 2:6, que ele não subsistindo em forma de Deus, ele não usou como usurpação o ser igual a Deus. Que possamos nos espelhar em Cristo. Ele não tinha dinheiro suficiente para alimentar aquela multidão toda, conforme a passagem que os irmãos conhecem muito bem. Mas assim mesmo ele foi generoso em repartir com aquelas pessoas, através do milagre da multiplicação. Jesus, como homem e também como Deus, ele foi humilde enquanto esteve aqui conosco. Ele não só repartiu o pão físico, mas como ele repartiu o próprio corpo por amor a nós. Ele se deu como pão da vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O dinheiro não é a verdadeira vida, mas Jesus é. Jesus é a verdadeira vida. Abra o seu coração para receber a verdadeira vida nessa manhã. E se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deixe o orgulho de lado e siga Jesus. Eu gostaria, nessa manhã, de dizer, de te fazer uma pergunta. Onde você tem colocado a sua esperança? Você tem pensado na verdadeira vida? Na vida eterna com Cristo? No lar celestial? No lugar onde a maior riqueza é estar ao lado de Deus. A verdadeira riqueza é estar com Cristo. Você já pensou nisso? E por vezes nós estamos tão apegados a esse mundo, às coisas desse mundo. E por vezes nós estamos tão preocupados com a situação financeira e dizemos
Se Deus me der dinheiro, eu vou abençoar as pessoas. Mentira. Porque os ricos tinham dinheiro, o apóstolo Paulo estava exortando a Timóteo, olha, exorta os ricos do presente século, eles têm dinheiro, mas que eles não venham depositar a sua confiança na instabilidade da riqueza. Diga a eles para eles pararem de ser orgulhosos. E não deixe para fazer quando você tiver. Eu queria trazer isso para você nessa manhã. E dizer que a verdadeira riqueza está em buscar fazer a vontade de Deus. Que Deus venha a ser a nossa fonte excelsa de prazer, de contentamento, de aprazimento, que possamos ser humildes, generosos, solícitos com o nosso próximo, que a nossa esperança esteja em Deus, que a nossa riqueza seja confiar em Deus, esperar em Deus, para, de fato, nos apoderarmos da verdadeira vida, a vida eterna, que só Cristo Jesus poderá nos dar. Que Deus assim nos abençoe nessa manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, bendito seja o teu nome, Deus. Nós queremos, meu Deus, colocar, Pai, as nossas vidas diante do teu altar nesse momento, suplicando ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas. Porque, meu Pai, de fato, o orgulho, ó Deus, é algo terrível, é algo destruidor e independe de ter bens ou não ter. O orgulho destrói. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, meu Deus, das nossas vidas e nos faça, meu Deus, ser humildes no lugar de orgulhosos. Tenha misericórdia de nós, que nós possamos colocar nossa confiança no Senhor e não na instabilidade dos bens, porque os bens, eles são instáveis, mas o Senhor é estável, o Senhor é firme, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande e tremendo. É em Ti que nós devemos confiar, é em Ti que nós devemos descansar, porque o Senhor nos dá todas as coisas para o nosso aprazimento, é para o nosso prazer que o Senhor tem dado todas as coisas, e nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Obrigado pela tua palavra, Senhor, nessa manhã, que o Senhor continue falando poderosamente aos nossos corações e ao coração da tua igreja. Nós oramos ao Senhor, crendo tão somente que é o Senhor que tem cuidado de nós. Se nós estamos aqui hoje, se até aqui estamos, se estamos passando por um momento de crise e o Senhor está conosco, nós cremos nisso. Se chegamos até aqui, é para glorificar o teu nome, Senhor. É para glorificar e exaltar ao teu santo e excelso nome. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E que através disso, ó Deus, e que através da tua palavra, e que através da prática da tua palavra, nós possamos alcançar a verdadeira vida em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Ó Deus, que o Senhor continue nos moldando, nos instruindo na tua palavra. Nós oramos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Retorno a palavra à presbítera de volta. Que maravilha, que bênção nós podemos compartilhar da porção da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz também
como o presbítero Cícero leu aqui, que devemos nos apartar deste orgulho. E o versículo 11, ele diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. E nós falamos aqui que nós venhamos a fugir também deste orgulho. E como o próprio apóstolo Paulo recomenda, mas antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Que nós apliquemos essa palavra em nossos corações, que verdadeiramente nós venhamos a fugir do orgulho, que é de uma forma destrutiva aos homens. E ele diz também ao jovem Timóteo: combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. E nós também dizemos a cada um de nós aqui nesta manhã, que cada um de nós venhamos a combater o bom combate e que cada um de nós venhamos tomar posse da vida eterna. Porque nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. E Cristo morreu, de fato, para nos salvar e nos dar a vida eterna. Que Deus continue te abençoando, presbítero Cícero. Continue dando sabedoria, pondo na sua mente palavras lá do alto dos céus, e que nas oportunidades o Senhor traga palavras de edificação, de correção, de ademoestação e, acima de tudo, de esperança. Porque a nossa esperança é Cristo. Então, que cada um de nós busquemos e desenvolvemos a nossa salvação com temor e com tremor. Que Deus continue te abençoando. Eu passo a palavra para o reverendo Eugênio, para estar não somente orando, como empretando também a bênção e dando os avisos e fazendo os devidos comentários. Está a palavra com o senhor, reverendo. Obrigado, presbítero. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer a Deus pela mensagem dessa manhã, na qual fomos consolados, mas também fomos exortados. Que Deus, então, nos abençoe o presbítero Cícero e a cada um dos irmãos. Vamos orar. Santo, bendito, maravilhoso e gracioso Deus, ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Nós somos infinitamente gratos, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a exposição da Tua palavra, a qual nos confronta e, ao mesmo tempo, nos consola. Nós precisamos apenas confiar no Senhor e depender do Senhor. A nossa confiança não pode estar nas riquezas, no vil metal, mas naquele que, pela sua maravilhosa graça, comanda, governa, dirige todas as coisas, porque só o Senhor é o soberano Deus. Ó Deus, que o Senhor seja o nosso conforto, que o Senhor seja o nosso consolo, que o Senhor seja a nossa guarida, que o Senhor seja a motivação da nossa alma e o consolo da nossa vida. Muito obrigado, porque confiamos no Senhor e porque dependemos do Senhor. Reconhecemos que do Senhor vem a provisão para a nossa vida. E por isso mesmo nós te somos gratos, porque esta é mais uma das muitas e tantas formas as quais o Senhor tem demonstrado a sua bondade, o seu cuidado, a sua fidelidade para conosco. Guarda o nosso coração, Senhor, para que nós não venhamos a pecar contra ti. Mas, ao contrário, que o nosso coração seja sempre grato, reconhecendo que do Senhor vem a provisão para as nossas vidas, vem a provisão para as nossas almas. Muito obrigado pela palavra desta manhã. Abençoa o teu servo, o presbítero Cícero. Abençoa, ó Deus, a sua família. Abençoe, ó Deus, o ministério ao qual o Senhor tem chamado, confiado e capacitado ao teu servo, de maneira que em todas as coisas seja o teu nome louvado, bendito e glorificado. Dai-nos um restante de dia abençoado em tua presença. Nós assim oramos, na mediação de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Para a tua glória, Pai, que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Recebamos a bênção dos apóstolos. A maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso, eterno e paciente Pai, as ternas comunhões, consolações, o poder e as virtudes do Santo e Divino Espírito repousem sobre nós,
e sobre todo o povo de Deus, espalhados em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos, nossa alegria, nossa saudação, a nossa irmã Maria Inês, que está conosco ali através do YouTube, e também a toda a família Calumbi, que está conosco também ali no YouTube. Aos irmãos que estão aqui na plataforma Zoom, Deus abençoe a todos. E permita rapidamente dizer que ontem, né, pela manhã e parte da tarde, estivemos acompanhando ali a reunião do presbitério do Recôncavo da Bahia, né, como presidente do sínodo, mas também um assunto particular do nosso interesse é que aquele conselho votou positivamente quanto ao pedido de jubilação do reverendo Ezequiel, né? Então, nós louvamos a Deus porque tudo transcorreu em paz. Fiquei muito feliz de ver ali a declaração dos irmãos, exaltando o trabalho, o serviço que o reverendo Ezequiel desempenhou ali naquele concílio, não é? E tudo isso que seja para a glória do nome do Senhor. Então, eu queria compartilhar dessa alegria com os irmãos da Fazenda Grande, não é? Porque agora compete ao Supremo Conselho votar essa é uma matéria pacífica, e aí o que eu queria dizer é que, consequentemente, né, nós vamos ter a alegria aí de ter o pastor Ezequiel conosco, não como pastor evangelista, né, como era o desejo nosso inicialmente, mas como pastor colaborador, não é? Então, de todo jeito, né, podemos dizer que pastor Ezequiel é nosso, não é? Então, para a glória do Senhor, vamos contar com o apoio do nosso amado reverendo pastor Ezequiel, colaborando nesta seara, que é a Igreja Presbiteriana da Fazenda Grande. E eu quero dividir essa alegria com os irmãos. Eu quero também dividir uma outra alegria, foi o trabalho de ontem, desempenhado pela nossa SAF, né? Parabéns à irmã Vera, parabéns a toda a direção da nossa SAF e as irmãs que colaboraram, que contribuíram. Nossa gratidão à irmã Elci pela condução do louvor. Nossa gratidão à irmã Márcia Calumbi, né, que dirigiu os trabalhos. Nossa gratidão também ao irmão Diácono Laurete, lá de São Paulo, que foi parceiro nosso na distribuição de alguns brindes. Presbítero Cícero, né, por trás das câmeras, lá nos bastidores, que em muito tem colaborado, né, através aí do funcionamento do Zoom. E assim, irmãos, encantados e grato a Deus, né, tivemos aí na nossa plataforma, aqui no Zoom, em torno de 55 pessoas, mais umas 29 que estavam acompanhando pelo YouTube, se bem que quando foi depois, eu vi que tinham 172 acessos no YouTube, não é? Então, tudo isso, irmãos, é para glorificar o nome do Senhor. Nós estamos vendo que, apesar da pandemia, e é isso que eu quero chamar a atenção, apesar da pandemia, Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. A nossa igreja, para o louvor da glória do Senhor, tem crescido nos seus trabalhos, tem crescido em número de participações, tem crescido enquanto membresia, tem crescido enquanto finanças. Irmãos, nós não temos do que reclamar da pandemia, ao contrário. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e glorificar a Deus, porque Deus em muito tem abençoado a esta igreja. Mas eu sei que estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de escassez de negócios, um tempo de escassez de recurso, e com isso, irmãos, precisamos, assim como a palavra de hoje, dessa manhã, que nos desafiou a nos lançarmos aos pés do Senhor. Deus é quem cuida de nós, Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos dirige, Deus é que supre as nossas necessidades, que sejamos despertados a ter inteireza de coração diante do Senhor, na certeza que o Senhor vai continuar suprindo as nossas necessidades, glorificando o seu nome através das nossas vidas, né? A nossa oração é que, em breve, com a reorganização da nossa UPH, né, possamos também agora trabalhar com o mesmo afinco, com a mesma alegria, com a mesma disposição, e aí vejamos, né, a nossa SAF de um lado, a nossa UPH vibrante do outro, os nossos jovens sendo motivados, e irmãos, Fazenda Grande a todo vapor, para a glória
do nome do Senhor Jesus, para que ao final do ano, não é, como diz o salmista, um ano semeando com lágrimas, diante das dificuldades, diante das lutas, mas ao final deste ano, colhendo com alegria, colhendo com júbilo os feixes desse trabalho que não é vão, porque é feito para o louvor, honra e glória do nome do Senhor, não é? Não nos esquecendo também da UPA, da UCP, enfim, de todas as sociedades que a igreja deve possuir para a glória do nome do Senhor. Mas, irmãos, é um grande privilégio e é um grande prazer, né? Que Deus abençoe os irmãos e, mais uma vez, parabéns e que a graça do Senhor seja derramada sem medida sobre as nossas vidas. Então, nosso muito obrigado e é isso, irmãos, não é? Deus é aquele que nos faz ser a igreja presbiteriana da Fazenda Grande, para a glória dele. Deus abençoe a todos, um beijo no coração de vocês.